Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é Solon Stapassola Stahl. Ele é diretor executivo do Sicredi Pioneira. Solon, prazer em tê-lo no programa. Miron, o prazer é meu, o prazer é da Sicredi Pioneira como um todo, que agora estou aqui representando, e estou à tua disposição para bater um papo aí. Então, o Solon, ele é gramadense e hoje está à frente da Sicredi Pioneira, e eu pergunto inicialmente, como iniciou a sua carreira dentro da cooperativa? Bom, Miron, deixa eu primeiro resgatar essa questão, reforçar essa questão de que eu sou gramadense, né? Eu nasci, as minhas duas famílias, tanto da família materna como paterna, são famílias de Gramado. Tenho todos os meus tios e primos residindo em Gramado, eu tenho uma relação muito forte com Gramado, né? Minha família materna, minha nona, era lá do Morro dos Cabritos, para quem é mais antigo em Gramado lembra do que é o Morro dos Cabritos, né? E a minha vovó e o vovô, que era alemão, era do bairro Floresta, né? E claro que depois andei por muitos lugares aí a trabalho. E isso tem a ver com a minha carreira, porque eu comecei muito cedo, eu tenho hoje 50 anos, mas comecei com 14 anos em instituição financeira como estagiário, e fiquei 13 anos em instituição financeira privada, e fazem agora 22 anos que eu estou no Sicredi, né? A minha carreira começou no Sicredi lá em Novo Hamburgo, na época eu trabalhava num banco privado lá em Novo Hamburgo, e o Sicredi na época abriu um processo seletivo porque queria abrir uma agência em Novo Hamburgo. Foi bem na época, isso foi em 99, foi bem na época que o Sicredi começou sua expansão para centros maiores, centros urbanos maiores. Até então o Sicredi tinha uma atuação somente em municípios bem pequenos e que tinha uma característica mais rural. Em 99 e 98, o Sicredi começou uma expansão para cidades maiores, chegou em Caxias do Sul em 98, chegou em Novo Hamburgo em 99, e foi nessa chegada do Sicredi em Novo Hamburgo que eu participei de um processo seletivo e fui escolhido para ser o gerente do Sicredi lá em Novo Hamburgo. E aí começou a minha trajetória toda dentro do Sicredi. Hoje o Sicredi é um case no setor de cooperativa voltada para o serviço financeiro. Qual foi o resultado da Sicredi Pioneira em 2020? 2020, o resultado da cooperativa, considerando nossas 41 agências, foi de 60 milhões de reais. E Gramado é um dos carros-chefes, aí, porque praticamente respondeu por 10% do resultado da cooperativa. Sim, Gramado, a agência de Gramado que está no centro, hoje é a nossa principal agência em termos de resultado, e quando a gente soma a agência de Várzea Grande, a gente pode dizer que de Gramado, do município de Gramado, considerando a agência do centro e Várzea Grande, mais de 10% desse resultado veio de Gramado. Como vocês enfrentaram a pandemia e as consequências da pandemia, especialmente aqui na nossa região, que é toda voltada para o turismo? Pois é, Miron, esse foi um teste do nosso modelo de cooperativa. A gente se questionou muito qual era o nosso papel como cooperativa diante desse cenário, e devo te dizer que a pandemia nos ajudou a entender ainda mais qual é o papel de uma cooperativa nas comunidades quando há uma crise, né? E a gente exercitou muito durante a pandemia uma palavrinha que a gente sempre praticou, mas que veio muito forte em 2020, que é a empatia. Nós nos colocamos muito no lugar do associado, aquele associado que perdeu o emprego, aquele empreendedor que teve seu negócio fechado por conta de isolamento, e a gente criou uma frase interna que a gente dizia o seguinte: a gente tem que, nessa crise, ser parte da solução e não parte do problema do associado, porque o problema já tem que chegar com essa pandemia, né? Por conta disso, a nossa atuação mudou bastante em 2020. Para te dar um exemplo da nossa mudança, Miron, em 2020 a Pioneira decidiu, muito motivado por esse cenário da pandemia, a eliminar as metas de produtos e serviços. Hoje nossas equipes, nossos colaboradores não têm mais nenhuma meta. Então, quando um colaborador nosso oferta um produto para um associado, é porque ele acredita de verdade que aquele produto é bom para o associado, porque não tem mais meta.
Então, quando um associado nosso é abordado e é ofertado a ele um seguro de vida, é porque a gente acredita que para aquele associado é importante ter o seguro de vida. Esse foi um aprendizado da pandemia, porque a gente percebeu que no meio daquele caos todo não fazia sentido mais como cooperativa a gente estar ofertando o produto. Nós tínhamos que, naquele momento, entender a dificuldade das pessoas e estender a mão. Tanto que as nossas equipes ligavam para os associados para perguntar o que podemos fazer para te ajudar para amenizar esse cenário nesse momento, né? E isso levou a um crescimento muito grande da cooperativa. A cooperativa cresceu muito no ano passado. Nós crescemos mais de 40% durante a pandemia, apesar da crise. O que, aliás, Miron, é comum nas cooperativas. As cooperativas de crédito costumam crescer mais nas crises, porque é natural que os bancos se protejam nas crises. Os bancos costumam fechar carteira de crédito nas crises. As cooperativas não. É no momento em que elas mais ofertam crédito é durante as crises. Mas por que isso? Porque a gente é bonzinho ou porque a gente é ingênuo? Não. É porque a gente de verdade conhece as comunidades que a gente atua. Diferente de um grande banco, onde o diretor está lá em São Paulo, está lá em Brasília, está lá em Madrid, na Espanha, a nossa diretoria está toda aqui em Nova Petrópolis. E nós conhecemos as comunidades, conhecemos os associados com quem a gente lida, por isso que a cooperativa não parou em nada em 2020, muito pelo contrário, acelerou ainda mais seus negócios. Vocês já têm alguma projeção de resultado para 2021? A gente acredita que esse ano a gente deve fechar em torno de 80 milhões, um resultado superior ao ano passado, até porque a economia voltou a se ativar, né? O turismo, por exemplo, o turismo voltou com tudo, né? E a gente já percebe isso na tomada de recursos, a gente está ofertando muito crédito e está liberando bastante dinheiro para o turismo, e o que não falta são projetos na região, né? E na grande maioria deles, a Sicredi Pioneiros está envolvida ofertando crédito. Para terminar, Gramado é a cidade do empreendedorismo. Você tem ideia de qual é o volume de recursos que o Sicredi tem emprestado hoje para o cooperado de Gramado? Sim, hoje a carteira de crédito da Pioneira como um todo, ela já está chegando na casa de 2,5 bilhões. Claro que a maior parte desse recurso está em cidades grandes como Caxias, Novo Hamburgo e São Leopoldo, que pertencem também à Sicredi Pioneira. Mas só em Gramado a nossa carteira de crédito já chegou em 100 milhões de reais. Ou seja, hoje temos emprestado, já passa dos 100 milhões emprestados para empreendedores e para associados de Gramado. Mais uma amostra daquilo que a gente vive falando aqui, do espírito empreendedor do gramadense. Não tem nada igual no Brasil. Solon Estapassola Stal, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Miron. Um abraço para todos os associados da cooperativa, em especial que estão assistindo, e muito obrigado de novo pelo espaço que a cooperativa está recebendo aqui. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã aqui na Gramado TV. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro.